Bem-vindos ao canal E Agora João Cândido, um canal destinado à economia, finanças e planejamento estratégico. Todas as segundas-feiras, às 13h15, eu publico um novo vídeo no qual abordo um tema importante dessa área e seus eventuais desdobramentos. Se você se interessa pelo assunto, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. O nosso canal no YouTube é o @JZGastroneto. O tema dessa segunda-feira é lucro e formação de preço. O tema nos foi sugerido pelo Jorge, um dos nossos ouvintes, e a sugestão foi aceita porque este é um tema que parece ter a preocupação de todos os profissionais, desde profissionais liberais até dirigentes empresariais e empreendedores. Longe de esgotar o assunto, que é bastante complexo e envolve um número muito grande de variáveis, eu vou procurar abordar aqui aquilo que eu considero ser o conhecimento essencial sobre o tema. Para iniciarmos, eu gostaria de relembrar com vocês alguns conceitos que são fundamentais para a gente compreender bem o tema. O primeiro conceito é o conceito de custos fixos. Os custos fixos são aqueles que não variam em função do volume de produção. Mesmo que você não produza nada durante um certo mês, você continuará arcando com estes custos. Por exemplo, aluguéis, impostos sobre a propriedade, salários do pessoal administrativo, despesas administrativas e assim por diante. Por outro lado, os custos variáveis são aqueles que variam, como o próprio nome diz, em proporção direta ao volume de produção. Por exemplo, as matérias-primas. Quanto mais você produzir, mais terá que consumir de matéria-prima. Mesma coisa de energia do processo produtivo, a mão de obra terceirizada, etc. Outro conceito importante é o preço de venda. O preço de venda é o preço pago pelo produto ou serviço pelo mercado. Então é fundamental a gente gravar bem isso, que quem estabelece o preço de venda, em geral, é o mercado. Esses dois conceitos costumam causar bastante confusão. O primeiro deles é o markup. O markup é aquilo que você acrescenta ao custo para formar o seu preço de venda. Já a margem de contribuição é uma parte do preço de venda que é destinada a cobrir os custos e a gerar lucro. Assim, se por exemplo você compra uma mercadoria por R$ 50 e pretende vendê-la por R$ 100, você está aplicando sobre o preço de compra ou de custo um markup de 100%. Já ao vendê-la por R$ 100, já que você pagou R$ 50, a sua margem de contribuição será então de 50% do preço de venda. E o próximo conceito é o de lucro, que é a parte do preço de venda destinada a remunerar o capital dos investidores. Então, como eu disse, quem estabelece o preço de venda é o mercado, mas isso, claro, num ambiente de concorrência perfeita, o que é uma situação teórica e difícil de ocorrer na prática, mas que dá uma visão bastante aproximada, principalmente para aqueles produtos e serviços onde há um nível elevado de oferta e de demanda. Para compreendermos melhor essa questão, eu montei aqui uma tabela com 3 colunas, uma de preço, outra de quantidade de oferta do produto ou serviço e a terceira de quantidade demandada por este produto ou serviço. Assim,
nós podemos verificar que à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. E também à medida que o preço aumenta, aumenta a quantidade ofertada até que se encontre um ponto chamado preço de equilíbrio, no qual essas forças se equilibram, isto é, a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada a este determinado preço. Aqui na tabela nós não temos as quantidades exatamente iguais, mas se nós ajustássemos o preço talvez para R$ 379, nós teríamos uma redução na quantidade ofertada e um aumento na quantidade demandada, de modo que essas quantidades fossem iguais, nós teríamos então o preço de equilíbrio para este produto ou serviço. Se você quiser fugir desta situação de mercado com o seu produto ou serviço, você deverá acrescentar a ele então um diferencial. Vamos ver uma situação aqui em que este produto ou serviço tivesse um diferencial em relação à concorrência. Nós teríamos aqui um deslocamento então da curva da demanda para cima, quer dizer, a demanda a este preço ou a um preço maior, né, se equilibraria com a oferta também, um preço maior, e nós teríamos então um novo preço de equilíbrio para este produto com um diferencial em relação à concorrência. Mais ainda, se este diferencial for um diferencial inovador, vai significar que, primeiro, haverá um público disposto a pagar ainda mais por este produto ou serviço com diferencial inovador, da mesma forma que haverá então um aumento da oferta deste produto ou serviço com este diferencial inovador, deslocando o seu preço então para cima, e o preço de equilíbrio então deste produto ou serviço com o diferencial, e além do mais, um diferencial inovador se deslocaria de 380 para R$ 480, estabelecendo então um novo preço de equilíbrio para este novo produto ou serviço. Conhecendo então o preço de mercado do nosso produto ou serviço, o próximo passo é administrar os custos envolvidos no processo de geração desse produto ou serviço, de forma a cobrir todos esses custos e atingir o tão esperado lucro. Aqui, novamente, eu produzi uma planilha com um conjunto de variáveis em que nós temos para diversos níveis de produção e vendas de 3 produtos distintos, os custos fixos, os variáveis dos custos totais, o total de vendas e o resultado final, que pode ser positivo ou negativo, lucro ou prejuízo. Nós vemos aqui no gráfico que a primeira função das vendas é cobrir os custos variáveis, estes que estão em laranja aqui na parte de baixo do gráfico. Toda a parte relativa ao total das vendas que está acima dos custos variáveis nós chamamos de margem de contribuição, que é aquela parte das vendas que vai então contribuir para o pagamento das demais despesas e eventualmente gerar um lucro. Nós verificamos aqui que nesta região aqui
triangular abaixo dos músculos nodais que está em branco. Nós temos a área de prejuízo porque a margem de contribuição não foi suficiente para cobrir até que nem sequer os nossos custos fixos, representados pela linha azul, e também não foi capaz, a partir daqui, de cobrir os custos totais da empresa. Então, toda essa região aqui significa prejuízo para a empresa. Já a partir do ponto de equilíbrio, que é o ponto em que as vendas totais igualam ao total dos custos, nós temos então outra área triangular acima dos custos totais. Então é a parte da margem de contribuição que vai gerar o nosso lucro bruto. Este lucro bruto ainda vai sofrer uma série de deduções para gerar ao final o lucro líquido da empresa. Outra questão é que, ao invés de trabalhar com o total de vendas em reais, e os demais componentes também em reais, nós poderíamos trabalhar com unidades físicas. Então, quantas unidades físicas de venda seriam necessárias para cobrir os custos variáveis, os custos fixos, e quantas unidades seriam vendidas, e com isso nós calcularíamos então o ponto de equilíbrio físico da empresa. Até aqui nós estamos trabalhando, imaginando que ali no cálculo do ponto de equilíbrio, por exemplo, nós temos a mesma proporção entre os produtos A e B e C para os diversos níveis de produção. Porém, nós podemos alterar este mix de produção de forma a obter o maior lucro possível. É fácil imaginar que, alterando a proporção entre esses produtos, nós também vamos alterar os diversos resultados possíveis. Então, é necessário que se busque o melhor mix. Claro que, mais uma vez, quem vai ditar a demanda por esse produto será o mercado, mas nada impede que o empresário procure compor o seu mix de produtos de maneira a otimizar os seus resultados. Aqui nós estamos imaginando que o mix de produtos de uma determinada empresa é composto de dois produtos. Produto X1 é representado aqui no eixo horizontal e o produto X2 no eixo vertical. Portanto, os diversos níveis nos dois eixos determinam a quantidade de cada um desses produtos. Aqui no ponto A, por exemplo, nós estamos produzindo exclusivamente o produto X2 e zero do produto X1. Já no ponto E, nós temos zero de produção do X2 e o máximo de produção, então, do produto X1. Além disso, nos demais pontos, nós temos diferentes possibilidades de produção. Então, nós temos o mix no ponto B, que nós produzimos uma quantidade grande do produto X2 e uma quantidade pequena do produto X1. Nesses pontos, nós temos várias possibilidades de produção com a utilização máxima da capacidade produtiva da empresa. Porém, nós podemos não utilizar toda essa capacidade e teremos então toda esta região em azul, representando o universo de possibilidades de produção da empresa.
O que estabelece os limites de produção são então essas retas que representam funções restritivas, por exemplo, o total de mão de obra disponível, ou a quantidade de matéria-prima que é possível comprar, ou o total de energia que a empresa pode pagar e assim por diante. Então, nós buscamos os pontos de máxima produção dentro dessas restrições e neste universo então de possibilidades de produção, utilizando nesses pontos a máxima capacidade de produção da empresa. Nós procuramos satisfazer a função objetivo, que é a maximização dos lucros da empresa. Aqui nós estamos utilizando apenas dois produtos para que seja possível representar isso graficamente aqui nas duas dimensões visíveis. Porém, este é um problema resolvido por um modelo matemático que pode oferecer a resposta para um número variável de produtos. Este tipo de cálculo é um cálculo estabelecido dentro da pesquisa operacional. Aqui no caso, nós usamos um modelo de programação linear para representar essas possibilidades e para resolver os problemas de maneira analítica. Isso pode ser feito manualmente utilizando um algoritmo simplex, tarefa que eu não recomendo a não ser a título de exercício, ou então pode-se utilizar uma série de aplicativos. Outro aspecto relevante para a composição do resultado da empresa é a gestão dos ciclos empresariais. Essa gestão vai acabar determinando as necessidades de capital de giro da empresa e isso trará impactos importantes sobre a geração do resultado. Aqui nós temos a representação gráfica dos fluxos de caixa ocorridos ao longo do processo produtivo da empresa. No instante de zero, aqui nós temos então a compra dos insumos. No instante T1, a venda do produto. No instante T2, o pagamento aos fornecedores dos insumos. E no instante T3, o recebimento de clientes. Este período compreendido entre a compra dos insumos e a venda do produto acabado é chamado de ciclo econômico da empresa. Já o período compreendido entre o pagamento aos fornecedores de insumo e o recebimento de clientes é chamado de ciclo financeiro da empresa. E o período compreendido entre a compra dos insumos e o recebimento dos clientes é chamado de ciclo operacional da empresa. O espaço entre a compra de insumos e a venda do produto também é chamado de período de rotação dos estoques. Já o prazo entre a compra dos insumos e o pagamento aos fornecedores desses insumos, chamado de prazo médio de pagamento, e o prazo compreendido entre a venda do produto e o recebimento de clientes é chamado então de prazo médio de recebimentos. Outro aspecto a considerar é a relação entre giro, margem e retorno. Há diversas opções estratégicas feitas pela empresa podem produzir resultados muito
semelhantes dependendo do seu posicionamento de mercado, do tipo de produto ou serviço que oferece. O giro é o número de vezes em que o investimento retorna para a empresa como receita em um determinado período de tempo. A margem operacional que nós já conhecemos é quanto o lucro operacional representa das vendas em percentagem. O retorno sobre o investimento, a sigla da inglês é ROI, é o resultado então do produto do giro pela margem operacional. Aqui nós temos então uma tabelinha de vários produtos e seus posicionamentos estratégicos. Se o produto A tem uma margem pequena, mas é um produto que vende muito, gira muito, vende rápido. O produto B tem uma margem um pouquinho maior e seu giro é um pouco mais lento, ele demora mais para ser produzido e vendido. E assim sucessivamente nós temos os demais produtos com margens crescentes e giros decrescentes. Verifique que na última coluna a opção estratégica por esses produtos acaba produzindo resultados bastante semelhantes. No gráfico ao lado, então, nós temos uma linha de posicionamento estratégico dos produtos, representando, então, no eixo vertical a margem operacional. Então, está lá o produto E com uma margem elevada e um giro bastante baixo. Então, um produto mais elaborado demora mais para ser produzido e vendido e, portanto, necessita ter uma margem operacional mais alta. Já o produto A é um produto que tem um ciclo operacional mais curto, portanto um giro maior, podendo ser vendido por um preço competitivo com uma margem menor. Finalmente, após cumprir os seus ciclos operacionais, no final do exercício, os movimentos financeiros decorrentes da operação da empresa são apresentados em um documento que tem uma estrutura definida pela Lei das SA, Lei 6404 de 76, e regulamentado pelo pronunciamento 26/2011 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Essa estrutura então da demonstração de resultados do exercício nós vamos ver agora em seguida. Tendo cumprido seus ciclos operacionais, ao final do exercício a empresa irá então apurar a sua receita bruta de vendas. Esse é o primeiro item que consta da demonstração de resultados do exercício. A partir desse valor serão então subtraídos ou acrescidos diversos componentes de forma a obter o resultado líquido final. Então, da receita bruta de vendas são deduzidas eventuais devoluções e cancelamentos. Isso gera a receita líquida, do qual são deduzidos os custos, gerando o resultado bruto. Deste resultado bruto são deduzidas as despesas operacionais e o resultado disso é o resultado operacional ou lucro antes de juros e impostos, conhecido pela sigla LAGIR ou em inglês EBIT. Deste valor, então, são acrescidos
os resultados financeiros positivos ou deduzidos os resultados financeiros negativos, resultando então no lucro antes de imposto de renda. Deste valor são deduzidos os impostos federais e, finalmente, se a empresa for bem sucedida, terá gerado então o seu lucro líquido. Bem, pessoal, esse foi o tema de hoje. O vídeo ficou bastante extenso porque eu procurei ser abrangente e atender as expectativas do Jorge. Espero que tenha atendido também as expectativas de vocês e que este conhecimento seja de utilidade e de interesse de todos. Aguardo-os na próxima segunda-feira, às 13h15. Até lá!